1 Reis, capítulo 2. Sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: Eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Obedecerás a tudo quanto o Senhor Yahvé, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim o Senhor Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa. O que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jetrer. Ele os assassinou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos deixam em paz a sepultura. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive de fugir do teu irmão Absalão. Saibas que tens contigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Maanaim. Todavia, mais tarde, desceu à minha procura e nos encontramos no Jordão. E lhe garanti, mediante juramento, em nome do Senhor, que não me vingaria matando ao fio da espada. Tu, porém, não o deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo para o fazer descer à sepultura com seus cabelos brancos encharcados de sangue. Então Davi repousou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua majestade consolidou-se poderosamente. Adonias, filho de Agite, dirigiu-se até Batseba, mãe de Salomão, que lhe questionou assim que o viu chegar: Vieste em paz? Ao que ele prontamente respondeu: Sim. E acrescentou: Tenho algo importante a te explicar. E Batseba replicou: Pois diz. E ele continuou: Bem sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel tinha a expectativa que eu me tornasse rei. Mas o reino me escapou e foi concedido a meu irmão, porque o Senhor Yahvé assim havia designado. Contudo, tenho apenas um pedido a fazer-te, e não me recuses o teu favor. E ela respondeu: Diz o que queres. Então ele concluiu: Dize, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por esposa, porquanto, se tu intercederes, ele não se recusará em atender-te. Disse-lhe Batseba: Está bem, eu falarei ao rei em teu favor. Batseba foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe rogar em favor de Adonias. Assim que se aproximou o rei carinhosamente, levantou-se e inclinou-se diante dela. Em seguida, assentou-se em seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe
e fez com que ela se assentasse à sua direita. Então disse Batseba: Tenho um pequeno pedido a te fazer, por favor. Não o negues. O rei lhe respondeu: Pede, minha mãe, que não o negarei a ti. Ela respondeu: Que se dê Abisag de Sunem como mulher a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão perguntou a sua mãe: E por que pedes para Adonias apenas a sunamita Abisag? Ora, pede também todo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho, o primogênito. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor Yahvé, exclamando: Que Deus me puna com rigor e mande sobre mim todo o mal, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que deixou sair da sua boca. E agora juro pelo Senhor Yahvé, o nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e de acordo com a sua promessa, formou uma dinastia para mim, que antes do pôr do sol deste dia, Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou disso a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: Vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte, mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca do Senhor Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio do Senhor Yahvé, cumprindo-se deste modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda do Senhor Yahvé e agarrou-se aos chifres às pontas do altar. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda do Senhor Yahvé e se acha junto ao altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: Que há contigo para que te refugies junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: Tive medo de ti e me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaia, filho de Joiada, e lhe ordenou: Vai e mata-o. Imediatamente Benaia dirigiu-se para a tenda do Senhor. Entrou e disse a Joabe: Eis que o rei ordena: sai. Ao que Joabe retrucou: Não, vou morrer aqui mesmo. Benaia levou a resposta ao rei: Eis o que Joabe disse e o que me respondeu. Então o rei orientou: Faze como lhe disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim vingarás neste dia sobre minha pessoa e de cima da família de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor Yahvé fará recair o seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse. Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre. Mas que Davi e sua descendência, sua casa, seu trono, gozem sempre de paz da parte do Senhor Yahvé. Benaia, filho de Joiada, partiu, atacou Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Em seguida, o rei mandou convocar Simei e lhe ordenou: Constrói para ti uma casa em Jerusalém. Nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares o vale do Cedron,
Tem por certo que morrerás e serás o único responsável por sua morte. Simei respondeu ao rei: A ordem do rei é boa. O teu servo fará como o Senhor meu rei mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas, decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém delatou a Simei: Teus escravos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aquis, a fim de buscar seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. E informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém, em viagem a Gate, que já tinha regressado. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: Porventura não te fiz jurar pelo Senhor Yahvé, e não te preveni, afirmando: No dia em que saíres para onde quer que seja, tem por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação? E tu me respondeste: Acho boa a palavra do meu rei. Por que então não obedeceste o juramento firmado em o nome do Senhor Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei ainda disse a Simei: Em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto, agora o Senhor Yahvé faz recair tua maldade sobre a tua própria cabeça. Contudo, o rei Salomão seguirá abençoado, e o reino de Davi será estabelecido diante do Senhor Yahvé, o Senhor Deus para sempre. Então o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão.